Sabe que eu já não tô mais achando tão difícil? Deus o livre, joga o cabelo. Vício, guria. Te mete. Ainda acho difícil, claro, mas não tem mais tanta dificuldade como eu tinha antes, que eu tinha que ler 7 vezes a mesma página até entender. Então, pessoal, como eu já estava me gabando por entender melhor as discussões do autor no livro, eu vou trazer aqui os pontos principais dessa temporada. Para retomar aqui, eu trago o que a gente vai ver nos primeiros 4 episódios dessa temporada. O autor vai trabalhar sobre os discursos e vai mostrar o discurso como uma prática social, imerso em relações de poder, produzindo e sendo produzido pela sociedade. Assim, nesse primeiro episódio, daremos uma visão geral do livro, algumas questões que o autor fala. No episódio 2 ao 4, iremos tratar das condições imersas e externas de produção dos discursos, sempre tentando trazer exemplos e de como eles podem ser colocados em funcionamento pelos sujeitos. O jeito que ele falou aqui, vários pontos que ele falou nessas 8 páginas, é o que ele vai desenvolver no livro. Só que ele falou de um jeito que não é como a gente está acostumado a ler ele, né? Tipo, lá no Palavras e as Coisas que ele diz, eu vou fazer isso e isso, aí ele faz isso e isso, aí ele fecha no final. E aqui ele deu só umas nuances que eu, como já li o livro, consegui notar alguns pontos. Vocês que ainda não leram, não se deram conta. Mas várias coisas que ele fala aqui meio esse jeito poeticamente, nas primeiras páginas, ele vai desenvolver depois, tá? Então, mas aí eu consigo enxergar isso, talvez vocês ainda não. E até que foi bom que a gente não avançou muito, porque para não perder, para discutir com mais calma, né? Como o Peterson comentou até. Mas aqui ele deu um jeito meio poético, assim, ali, até que ele fala o que o desejo quer e a instituição não quer e não sei o que, né? Então, ali fica confuso, assim, para quem não tá entendendo o que ele tá dizendo. Mas depois que a gente explicar, vocês vão entender mais fácil, depois que a gente terminar de ler o livro. Eu marquei no finalzinho da 5, né? Tá. Quer dizer assim, última frase, ó. Não haveria, portanto, começo. E em vez de ser aquele de quem parte do discurso, eu seria antes ao acaso do seu desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. Eu acho que relaciona bem justamente o que a gente está falando, que de certa forma não teria um começo, né? E sim já desde lá do início, como o Jonathan estava falando, os discursos que perpassaram ele, como que foi construindo, e aí esse desenrolar desse desenvolvimento, né? No caso, ele vai se utilizar desse discurso e das experiências dele para iniciar essa aula, né? Quer dizer, o ponto do seu desaparecimento possível. Isso. E aqui ele já vai fazer bastante crítica a esse, de novo, ao discurso moderno. O cara não se intitula, eu sou hipermoderno, pós-moderno, sei lá. Ele só dá umas cutucadas e tu vê que no que ele escreve, ele já está se posicionando de uma maneira diferente àquele indivíduo moderno, que é o enraizado, que tem uma base sólida, que sabe de onde está falando, sabe quem ele é, sabe como ele vai se portar depois. Ele é um cara que tem certezas. E o Foucault está levantando aqui que ele é o cara que não tem tantas certezas, porque vários discursos construíram ele, não só um só, né? E depois ele fala ali onde tu sublinhou, mantendo-se... suspensão do sujeito, mantendo-se, um pouquinho antes de onde a Melanie leu, a penúltima linha, mantendo-se por um instante suspenso. O sujeito está suspenso, quer dizer, ele não é esse cara cheio de certezas, não. Ele se move, ele muda, ele se transforma ao longo da história, então ele se põe em suspenso e não agarrado no chão, sólido, firme. Depois ele, onde a Melanie leu, não haveria, portanto, um começo. Lembra que a gente falou, sempre fala, né? O que o Foucault mostra? O que a tese do Peterson vai mostrar? Tem diferentes começos para quando entrou o ensino de biologia dentro da história. Tudo que a gente já discutiu bastante no Palavras e as Coisas foi que as coisas não têm uma única origem, né? Elas têm várias. Várias coisas que daí vão se juntando, um quebra-cabeça e aparece um determinado assunto ou disciplina, ou o que for, lá no caso do trabalho dos Palavras e as Coisas dele, as ciências humanas. Então, nunca a gente consegue dizer, exatamente aqui começou a história e a filosofia da ciência, exatamente aqui começou a biologia. Não existe sempre um começo. Então, não existe, portanto, um começo e não um lugar de onde se parte o discurso, quer dizer, essa ideia da origem, né? E aí, ele seria, então,
como a Melanie explicou bem, esse desenrolar das diferentes lacunas. O sujeito, dentro de uma perspectiva Foucaultiana, não é esse cara que tem cheio de certezas, é esse cara que é construído pelos discursos através do que ele passa, construído das experiências que ele teve, como a Melanie falou e como a gente estudou lá no La Rosa. Então aqui ele vai apontando várias coisinhas que a gente já sabe dele com poucas palavras, né? Acho que a Melanie marcou bem ali também. E aqui depois em seguida eu sublinhei ali só no comecinho da 8, que ele fala ali em materialidade do discurso, né? Em sua realidade material. Porque às vezes se usa no senso comum essa ideia assim, só tá discursando, né? Tipo, só tá falando e não dizendo nada. O que ele diz aqui é justamente não, os discursos têm uma materialidade, têm uma força, que seja escrita, ou lida, ou falada, né? Então isso vai aparecer ao longo do livro de novo. O discurso numa certa materialidade, quer dizer, o discurso produz as coisas. No momento que eu passo a descrever esse mouse que está aqui do meu lado, o que ele faz, o que ele funciona, eu já estou fazendo ele se tornar um mouse. Então o discurso tem essa materialidade que ele fala, né? E ele produz as coisas à sua volta. Tem aquela... Tá aparecendo um outro podcast, né? Como é que é o... que eu escrevi que o Jonathan gostou. Os discursos produzem... Como é que era? Produzem os objetos dos quais falam. E a gente até discutiu isso num dia lá do Palavras e as Coisas, né? Sobre a linguagem, vocês lembram? A linguagem constituindo as coisas? Então, mais ou menos por aí. A linguagem, o discurso, a linguagem da matemática, o discurso matemática vai produzir aqueles teoremas, os axiomas, que agora apareceu ontem, por isso que eu vou me lembrar da Melanie. Então, os discursos produzem as coisas dos quais falam. É a mesma coisa aqui. Então, ele se torna uma coisa material, não é só blá blá blá, como no senso comum que a gente ouve. Mas só uma dúvida agora. No senso comum, também são discursos que acontecem, né? Porque, por exemplo, sei lá, agora, tipo, não toma leite depois que come manga. É um saber comum. Né, um saber popular, mas é um discurso. Sim. Não, eu quero dizer, quando as pessoas usam o termo, vou mudar, não no senso comum, mas pejorativamente. Isso aí só tá discursando. Tipo, só tá me enrolando. Isso aí é bem discursinho de político, sabe? Menospreza. Mas aí nesse teu sentido é mais certo, assim. Sim, os discursos... Eu acho que também, às vezes, é utilizado no sentido de falar, né? Se eu falasse qualquer coisa, significa que é um discurso, não necessariamente. Mesmo que seja mentira, é isso. Não necessariamente. Não. Porque o falar, exatamente o que eu estou falando agora, não é um discurso. Essa frase que eu acabei de dizer. Né? Então, tipo, o falar em si não necessariamente é um discurso. Né? E às vezes as pessoas utilizam como sinônimo, tipo, né? O falar é porque está discursando. Ou porque é um discurso. Né? Não sei se sim, no sinônimo de discursar, sinônimo de falar. Não necessariamente. Sim. Pode ser uma coisa escrita. Tanto que todos vocês trabalham com discursos escritos. A Priscila trabalha com das leis, a Rosana vai trabalhar com os livros, o Pedro trabalha com os questionários, o Jonathan também. Que o discurso pode estar numa imagem, né? Também. Um desenho, uma gravura, sei lá. Por isso que ele fala aqui, isso é a realidade material do discurso, né? De coisa pronunciada, quer dizer, pode ser falado, pode ser escrito, ou escrita, que ele fala aqui, agora o Peterson lembrou, pictórica, ou de símbolo. Todo mundo sabe que aquele E riscado é um discurso que diz, não estacione aqui, é proibido, né? Aquelas plaquinhas. Eu lembro da Paula falar daquele aquecimento global, quando mostra o urso polar. O urso polar no meio do gelo lá, isso já não precisa dizer mais nada. Tipo, a imagem já remete ali todo o discurso do aquecimento global. Então, e não tem texto. Né? A gente e não tem texto. E aí depois ele segue assim, inquietações de sentir sobre essa atividade aí, de colocar os discursos em suspenso, acho que é. Inquietação de sentir sobre essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina. Então, se a gente aceita sempre que a Revolução Farroupilha é a guerra que a gente lutou e foi muito forte, representou o Rio Grande do Sul, a gente aceita sempre isso. Aí depois tu vai pesquisar um pouco mais
tu vê que aparecem coisas que tu não queria que aparecesse, né? Não queria que dissesse, não, que lembrassem que foi uma guerra que a gente perdeu, que foi uma guerra que muitos negros morreram, que eram bucha de canhão lá da frente, os caras primeiramente expostos, né? Então, são essas coisas que quando a gente vai mexendo nos discursos, nesse exemplo, históricos, vão aparecendo. E aí te incomoda. E aí tu vê que não, os discurso oficial ficou, apesar desses desses... Como é que ele fala aqui? Ele fala em outros termos também, que é sempre uma luta, é sempre um jogo discursivo, um jogo de discursos entre si, que o oficial acaba prevalecendo, né? Que teve mais força. Esses outros discursos a gente não vê aparecendo ao contar a história da Revolução Farroupilha, por exemplo. Que ele fala ali, inquietações de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões. Eu não consigo não ler isso que eu estava falando sem lembrar da genealogia. Ele vai detalhando a genealogia. É isso aí. Falando de discurso, né? Falando de meta-relato, e aí a gente pega aí da Revolução Farroupilha, e aí quando a gente vai olhar lá para os saberes sujeitados, que é dentro dessa questão da perspectiva genealógica, é justamente olhar para os saberes dos negros, que foram deixados claro, e a gente pegou os saberes dos brancos e transformou isso num meta-relato, e aí a gente tem a história da Revolução Farroupilha. E aí o movimento que a genealogia vai fazer é dentro dessa coisa do discurso, e justamente de olhar para esses outros saberes. Para esses outros saberes dominados. Exatamente. Como as coisas vão Tu viu como tudo que ele vai encadeando as ideias, né? Então ele está aqui escrevendo um texto sobre discurso, mas ele traz esses elementos das outras leituras que ele... Os saberes sujeitados é a mesma coisa que os saberes invisibilizados ou são coisas distintas? Saberes sujeitados a saberes dominados, aqueles saberes que foram deixados de lado, são saberes sujeitados ou dominados. Não, invisíveis, ela falou. Também, porque o invisibilizado, eu acho que vem no sentido que ele foi marginalizado, né? Foi invisibilizado no sentido de deixar à margem, de desconsiderar. Se for nesse sentido, o invisibilizar, sim, dá para considerar sujeitado e dominado. Porque eu já ouvi os dois termos, né? E daí eu não sabia se tinha diferença entre os dois ou se só eram, utilizados enquanto uma mesma coisa. Acho que se tu for pegar a fundo lá, a detalhes mil, é capaz de ter uma diferencinha, mas eu acho que por enquanto a gente pode tratar eles como equivalentes, assim. Eu acho que depende do, né? Porque se ele for nessa ideia do marginalizado, ele vai usar justamente o termo marginalizado para definir o saber, né? Então, e é sempre a partir de um central, né? Se ele está marginalizado, ele está à margem dessa linha central. Se esse é o discurso visível, o invisível está à margem desse, né? Sim, por essa visibilizado. Então, nesse sentido, eles são bem equivalentes. Dá para fazer essa equivalência aqui, Peterson. E daí, essa parte aqui, então, é bem irônica, né? Pensando sempre no tempo que ele está escrevendo. O que tem de tão perigoso, então, as pessoas falarem dos discursos proliferarem? Onde, afinal, está o perigo? Vamos se ligar, né, galera? Deixa tudo isso e vir à tona e vamos trabalhar com eles. Mas aí, na nossa época, a gente já pode responder isso para ele. Bom, pessoal, aqui a minha observação ficou um pouco no vácuo, né? Então, assim, sobre a pergunta do autor, ele coloca exatamente assim. Enfim, o que há de tão perigoso no fato das pessoas falarem e seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? Um pouco irônico até, né? Hoje, na pandemia de Covid-19, ano 2022, contexto do Brasil e um pouco também em outros lugares do mundo, nós poderíamos responder ao autor que há um perigo social, sim. Quando os discursos sem respaldo autoral, nem científico, sem uma construção controlada, como o movimento anti-vax, por exemplo, e tantos outros negacionismos, são proliferados de forma indiscriminada e atrapalham as soluções para que a pandemia se acabe. Sempre temos de considerar as condições históricas em que os discursos são produzidos e disseminados. Então, hoje, Foucault, temos um certo perigo social, sim. Seria ótimo se todos usassem os mecanismos descritos pelo autor para a produção dos discursos. Mas não é o que vem acontecendo, né?
Então, aí nessa primeira, de um jeito meio poético, né, ele já fez a sua crítica às instituições de um discurso único, como o Jonathan e o Peterson falaram, já trouxe essa ideia das experiências nos produzindo pelo discurso, né, que a Melanie trouxe ali. Lá no início ele falou, não existe um único começo, uma única origem, como a gente já discutiu. O sujeito não é esse cara que é sempre o mesmo centrado, tem certezas absolutas, ele vai mudando ao longo do tempo. O discurso é essa materialidade que forma as coisas, então não é só um blá blá blá, ou só falar, como diz o Peterson, não é sinônimo. Discursar não significa falar, né? E com essa frase de citação da Lavínia, a gente encerra aí o primeiro episódio com esse comecinho de discussão do discurso. Se você tá curtindo as nossas conversas, segue a gente lá no Spotify, no Deezer, na Google Podcasts ou no seu player favorito. A gente vai ficando por aqui. Se você tá curtindo Pensando com Pense, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify e lá no Instagram, @Grupo Pense, para ficar por dentro de tudo que tá rolando. Para fechar, a gente vai só se apresentar para você saber quem é que fala aqui. Caso já conheça o pessoal, pode passar para o próximo episódio. Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando, e agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também. Eu sou o Jonathan. E eu sou a Lavínia. Eu sou a Melanie. Eu sou o Pedro. Eu sou o Peterson. Eu sou a Priscila. Eu sou a Rosiana. E eu sou a Denise.